tinha falado, ele disse: eu preciso pedir perdão para o pastor antes de pregar nessa igreja. Reações humanas. Somos humanos. Na verdade, a igreja é constituída de pecadores. Às vezes as pessoas pensam que crente é um ser com um peito de aço, que não peca. Evidentemente que nós não vivemos uma vida contínua de pecado, mas todos que estão aqui são pecadores. E antes de ler esse texto, até te dar um exemplo ainda mais, que acontece, quem sabe, nos nossos dias, eu quero dizer para você que as minhas reações, ou as nossas reações, devem ser moldadas pelo caráter e pela vontade de Deus. Então não se esqueça disso. Ao longo dessas poucas palavras, lembre-se que o nosso caráter, as nossas reações, aliás, devem ser moldadas pelo caráter e pela vontade de Deus. Não somos nós que moldaremos o nosso caráter, porque se formos exatamente nós, cada vez que o cidadão fechar a gente no trânsito, a gente vai querer esgoelar ele. Cada palavrinha que foi dito a mais numa cidade tão difícil como São Paulo, na verdade, eu acompanhei fatos nessa grande metrópole que um camarada queria furar um cobrador por causa de 20 centavos. Pasmem, porque muitas vezes são pessoas que dizem que conhecem Jesus e que fazem essas coisas. Então é por isso que as nossas reações devem ser moldadas pelo caráter e pela vontade de Deus. Observemos as reações de Neemias. Depois daquele cenário, de ouvir que a situação não estava boa, de fato não estava mesmo, a coisa estava bem ruim em Jerusalém. O que ele vai fazer? Primeira ação, ele vai refletir. Ele não lamúria, ele não reclama, ele não chuta o balde, ele não briga com o pastor, ele não briga com a dirigente do círculo de oração, ele não briga com o rei Artaxerxes, ele não joga o vinho fora, ele não joga a bebida do rei fora. Esta foi a reação de Neemias. Ele foi refletir. Quando ouvi essas coisas, verso número 4, sentei-me e chorei. Passei dias, não é... E dias para Neemias, perceba que dias para Neemias nesse texto não é uma semana não. Dias para Neemias nesse texto não são um mês. Dias para Neemias nesse texto são mais de 4 meses. Então, durante mais de 4 meses, desde o mês que Quisleu ao mês de Nissan, que está no início do capítulo 2, verso 1, ele vai refletir. Ele passei dias lamentando, jejuando, e lamentar aqui, a palavra lamentar, não é perjúria, não é alguém que está praguejando, não. Lamentar é alguém que está tendo um sentimento interno de querer ver o melhor do seu irmão. Ele disse: não pode, eu não posso ficar parado aqui, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os meus irmãos lá em Jerusalém. Que reação, né, irmão? Que reação? Esta reação de Neemias. Quais têm sido as nossas reações nos dias em que vivemos? Às vezes nos preocupamos com tantas outras coisas. Há poucos dias nós tivemos uma grande enchente no sul do país. E eu vi pessoas se mobilizando. E o que me trouxe uma certa tristeza no coração é que poucos líderes evangélicos no Brasil se reagiram de uma forma a mandar alguma recurso para aquelas pessoas no sul que tinham perdido as suas casas, que tinham perdido a sua... Imagine você amanhecer o dia, olhar para aquele morro onde estava a sua casa, e agora você vê que nem o morro tem mais. Você não tem mais referência de morada, lugar para ir. Você está perdido num universo enorme. Mas eu louvo a Deus,
por Guarulhos. Eu louvo a Deus pela Aba de Guarulhos. Eu louvo a Deus pelo pastor Clementino, que mobilizou essa cidade e mobilizou essa igreja aqui no campo de Guarulhos para enviar recursos para aquelas pessoas lá no sul. Reações humanas. Quais são as nossas reações? Neemias foi refletir, jejuar e orar a quem? Ao Deus dos céus. Ele foi clamar ao Senhor. Então essa foi a primeira reação de Neemias. Isso é lógico, está certo? Está parado. Porque agora eles estão no mesmo lugar. Então aquele que está certo. Ok. Quais têm sido, pergunte para você mesmo, as suas reações no mundo em que estamos vivendo? Estamos refletindo, estamos pensando no mundo que está ao nosso redor? Ou será que estamos olhando só para o nosso próprio umbigo e a gente consegue ver só um palmo distante do nosso nariz? Precisamos refletir um pouco mais como Neemias. Veja a reflexão dele. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. E ele diz: fiel é a aliança. Eu sei que aquilo que o Senhor falou para mim, ou agora, ou depois, vai se cumprir, Senhor. Ele está refletindo, irmão. Ele não está entrando em pânico, em desespero. Mas parece que isso tem sido uma frase nos nossos dias muito comum. Esse jargão: Deus é fiel, mas na hora do aperto, a gente nem lembra que Ele é fiel, que Ele fez conosco uma aliança. A gente vai procurar recursos em tudo, qualquer outro lugar, e não para refletir que ainda Deus é soberano sobre as nossas vidas. E misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Perceba que ele começa a refletir um pouco acerca da sua situação. A reação de Neemias é refletir acerca dele próprio. Ele não está olhando para outras pessoas, ele não está olhando para o companheiro do lado, ele está olhando para ele mesmo. Daqui a pouco ele também vai olhar para o povo, mas a princípio ele começa a olhar para ele mesmo, né? Ele começa a enxergar a si mesmo. E ele diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, a aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Sabe qual é a reação de Neemias aqui? Ele está reconhecendo, irmão, muito nitidamente, que Deus é o Senhor da sua vida. Fazemos isso cotidianamente? Será que fazemos mesmo? Eu acho bacana, porque eu não sou muito antigo nas Assembleias de Deus. Aceitei Jesus em 1978. Vou fazer 31 anos. E quando a gente, naquela época, né, a gente saía da igreja e ia fazer uma viagem. Mas antes de fazer a viagem, a gente orava: Senhor, é da sua vontade que eu faça essa viagem? E além de orar, ainda ia conversar com o pastor: pastor, eu estou orando a Deus para fazer uma viagem, o que o senhor acha? Vamos orar, irmão? Vamos ver se é a vontade do Senhor. Orar para que Deus te leve em paz e te traga em paz. Mas hoje parece que isso não acontece. No primeiro feriado que aparece, o carro está pronto, a bagagem está pronta, e eu penso: eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para a casa do campo, eu sequer oro ao Senhor se é a vontade dele. Algumas pessoas dizem assim: eu vou descansar um pouco, e pega um trânsito de 4, 5 horas para chegar lá embaixo, e acha que isso é descanso, não conhece o que é descanso, está totalmente iludido nessa questão. Fazemos isso hoje? Não responda para mim. Mais do que o Barabatiu de Micai. Responda para Deus. Ele, Neemias, reconhece que Deus é o soberano sobre a sua vida. Senhor, eu estou com vontade